Som SC. Tudo em som automotivo. www.somsc.com.br. Bom, galera, aqui com esse gráfico simples eu vou tentar explicar para vocês aí como é que funciona o corte do crossover. Bom, vamos começar com esse gráfico aqui explicando o corte low pass. Low pass, ou traduzindo passa baixa, ele corta a frequência alta que ia para o falante. Então, em casos de sub de borracha, aquele subgrave interno e tal, ele não foi feito para tocar frequências mais altas, como voz encorpada, pancada seca, coisas assim. Então, no caso, essa gama de frequências fica com falantes mais leves, de cone mais leves, que tem mais ataque. Não esses falantes grandes, como 18, 21, 15 polegadas woofer, que são projetados com seus parâmetros para tocar subgrave. Então, por exemplo, esses falantes de sub, eles têm um cone meio que pesado, um woofer de 15 polegadas, de 18, para vibrar 500 vezes por segundo, por aí esquentariam demais, danificaria talvez a bobina do falante. Então, por isso que é recomendado usar um crossover, ou até um crossover passivo, pode ser ativo, a gente já vai mostrar em seguida, para fazer esse corte para esse alto-falante. Nesse caso aqui, vamos dizer que aqui eram as músicas que estavam tocando, a frequência, certo? Então temos essa gama de frequência, aqui temos a amplitude dela, e aqui temos as frequências. Vamos dizer que tinha 0 Hz, 20, 50 Hz, 100 Hz, e aqui 125 Hz, digamos que era um falante de subgrave de 18, e a gente fez o corte em 125 Hz. Aqui está o corte, então automaticamente cai, ele mata o som, além disso, a frequência além disso. Então só deixaria passar a parte de subgrave, no caso desde onde que começou, e terminaria em 125. Depois disso ele passa até algumas frequências além de 125, vamos dizer que aqui fosse 200, só que com menos dBs, certo? Então aqui ele chegou até um limite de 125 Hz, a gente botou no crossover esse corte 125, tudo que vem adiante já começa a cair bem rapidinho. Isso de acordo com a potência do corte, que eu já vou mostrar em seguida. Bom, aqui vamos falar sobre o high pass. O high pass é um corte traduzindo como passa alta, ou seja, ele corta a frequência baixa. Muitos crossovers nomeiam ele como subsônico, principalmente na via destinada a sub de borracha, subgraves mais extensos. Então, assim, ele não deixa frequências muito baixas, como 10 Hz, que são 10 vibrações por segundo do alto-falante, que faz o cone pular demais, passar para esse alto-falante e não danificar o alto-falante. Então, por isso a importância de um crossover no som. Esse corte aqui, no caso, bem simplificado aqui, a gente tem uma frequência de 0 até 50, digamos 60 Hz aqui, e assim por diante, e a gente cortou em 50 Hz. Significa o quê? Que tudo abaixo de 50 Hz não vai ser reproduzido com o mesmo volume que estava no corte inicial de 50 Hz. Então aqui, no caso aqui você já consegue ver que 40 Hz ele já ouve com menos dB, 30 Hz. Isso porque esse aqui é um gráfico de um corte mais fraco. Se fosse um corte mais forte, por exemplo, ele já faria isso aqui. Então esse gráfico aqui, no caso, a gente mostra um corte mais fraco, digamos de 6 dB oitava. Então ele deixa passar um pouco, claro, com menos amplitude, certo? De 30 Hz, 40 Hz, etc. Isso faz o quê? Para quem gosta daquele aquele grave bem estendido, prolongado, é legal você cortar com um dB mais baixo, digamos 6 dB, 12 dB de corte, que não é um corte tão forte ainda. Então deixa passar aquele estendido um pouco melhor para falante de 18, fica legal. Se você cortar, por exemplo, um subgrave de 18 com 48 dB de corte, um corte mais forte, o que vai acontecer? Todo aquele estendido do 40, do 30 Hz, isso vai sumir. Então nem sempre é bom utilizar um corte de 48 ou 24 dB para subgrave, isso vai do gosto. Normalmente quando você corta 48 dB, às vezes em vez de cortar em 60 ou 50, você tem que cortar lá em 40, para dar praticamente o efeito semelhante. Então tem que saber também utilizar os cortes e as potências. Lembrando que os cortes se juntam. Então se você tem um corte no CD player de 12 dB mais um crossover de 12 dB, você já tem 24 dB. Então tem que fazer essa junção também. Se tem um corte no amplificador de 6 dB, digamos, juntando tudo já dá mais dBs ainda. Então esses cortes sempre se juntam. Você pode cortar o CD player
mais o crossover e mais o amplificador, não tem problema algum. Só que não vai adiantar você ir lá comprar um crossover e cortar mais alto no CD e no amplificador do que no próprio crossover, não. O bom é deixar talvez o CD de backup, ou seja, no CD você vai lá e corta em 125 no high pass e no crossover você corta em 100, digamos. Então você tem aquele backup, ou no caso do low pass, você pode cortar, digamos, 50 Hz no crossover do CD e 60 no crossover normal, ou 50 em cada um. Deixa um como backup. E lá no amplificador, em vez de deixar no mínimo em 20 Hz, não, deixa uns 40 Hz, digamos, no low pass, e no high pass, em vez de, vamos dizer que fosse um médio grave, um woofer de subgrave, como nesse caso aqui, que a gente cortou ele no começo em 125 Hz, no crossover do módulo você poderia deixar ele, digamos, em 200 Hz. Por quê? Porque o crossover já vai estar fazendo esse corte. Você teria o módulo como um backup, só isso, um corte a mais lá para cima. Então assim, a gente recomenda sempre unir o corte dos três. Porém, não adianta, sempre o final, o que vai mandar mesmo seria o corte do crossover. Tentar unir os três, mas de forma que um não mate o outro. Não adianta, por exemplo, você comprar um crossover de 48 decibéis para driver e usar um capacitorzinho que corta lá em 2000 se você queria cortar em 1200 no crossover. Então tira aquele capacitor, no caso um crossover forte para driver. Beleza, gente? Bom, galera, aqui vamos mostrar o corte band pass. O que ele faz? Ele corta a passa alta e a passa baixa junta. Então é mais utilizado principalmente em médio graves, ou que você precisa cortar tipo de onde que está chegando o subgrave e começar o médio grave, e onde é que está começando, no caso aqui, o driver, ou corneta no caso, e você começa a terminar o médio grave. Então ele fica entre o subgrave e a corneta. Então no caso esse corte do médio grave aqui, a gente está representando, digamos, de 0 Hz até dos 50, 100, 150, 200, depois 1000, 1200, 1500 Hz, só para vocês entenderem legal. Aqui a gente fez um corte, bem nesse exato ponto, de 125 Hz, beleza? 125 Hz. Vamos dizer que continuando naquela mesma tese do falante de 18 woofer, ou falante de 15 aí, chegando até 125, no caso então começaria um médio grave de 125 em diante. Vamos dizer que aqui fosse um falante de 10, de 12, de 8 polegadas aí, para tocar médio grave. Então ele vai começar de 125, é claro que ele vai pegar um pouco de frequência antes disso, isso como eu já expliquei antes vai depender da potência de corte, certo? Para ter a sua precisão. Então ele começaria em 125 até, digamos aqui, eu escolhi, no caso muita gente usa esse corte, 1200 Hz. Muita gente usa 1500, 2000, simbolizado por 2K. O K significa 1000, né? Então 2K 2000, 3K 3000 e por aí em diante. Então, nesse caso aqui, a gente fez um corte de até 2000, até 1200, digo. Então, a partir de 1200 ele cai. Isso, claro, também de acordo com o dB. Se for 24 dB, 48 dB, ele vai ter uma queda mais brusca. Então, aí está representado bem de forma simplificada o que é um corte band pass, mais usado para médio grave. Então, ele vai responder essas frequências aqui entre a corneta e o subgrave, dando toda aquela gama de resposta de frequência, de timbre, voz encorpada, etc., batuques, ataques mais rápido das músicas, guitarra e etc. Então vários instrumentos estão neste falante, né? Não tem como um falante de 18 ou uma corneta tocar um médio grave. Tem muita gente que usa aquela driver fenólico, vou cortar o driver fenólico grandão em 500 Hz. Ele não vai dar uma voz encorpada tão bem como um médio grave. Mesmo tendo esse corte, a resposta dele, o flange do driver, ele não tem a qualidade de um flange de um médio grave. Então assim, o médio grave ele tem mais essa qualidade, ele tem mais essa pegada, essa encorpação na voz, parece que sai um grave junto com voz. Então tudo isso esse falante de médio grave reproduz. Então aqui no caso, terminou o subgrave, começou o médio grave, terminou o médio grave, começou o médio agudo. Bom, a última expressão usada aí nos cortes é a flat. Vamos escrever aqui,
flat, ou muita gente usa também a palavra full range, até para tipos de alto-falante. O que é um alto-falante full range? Traduzindo, né, todas as frequências. Então ele é um falante, não é que ele reproduz todas as frequências plana, porque isso ainda não existe um alto-falante que faça isso. Ele teria que ter um driver de médio agudo no meio dele para poder conseguir reproduzir todas as frequências planas. Mas o falante full range, ele seria um falante que pega a maioria das frequências. Então, normalmente falante de médio grave. É um médio grave mais aprimorado, que ele consegue pegar até um pouco de médio agudo, até um pouco de agudo. Então esse seria um falante full range, muito usado em auditório, sala de reunião, ou seja, ele consegue ter aquela voz até com um pouco de agudo, é um falante com cone mais leve e tal. Então ele consegue tocar um pouco de grave, um pouco de médio, um pouco de agudo, por isso é considerado full range. Flat, plano, então ele deixa passar tudo. Então no corte, uma via flat significa que ela não tem corte algum. Ela não tem corte nem final e nem inicial, ela é totalmente plana. Então isso aí é um corte flat ou full range, beleza? Bom, gente, aqui vamos fazer um vídeo sobre a maioria dos crossovers aí do Brasil, explicando como funcionam. Mas antes de tudo fica a dica de uma boa instalação, ou melhor, não machucar o crossover na hora que você for instalar, porque eles são feitos de muitos componentes internamente. Aqui um que é deles que é transparente, que é o da Som Digital, dá pra ver que tem muitos componentes. E claro, acontece de deixar cair no chão, correio bater, jogar alguma coisa, ou vir com um dos componentes com defeito já de fábrica, não por culpa da fábrica, mas porque vendeu para eles o componente. E daí, nesse caso, o crossover chegar com uma das vias não funcionando, com defeito, com ruído e tudo mais. Para isso você vai querer trocar por um novo. Para ter direito por um novo, o mais legal e consciente seria o quê? Não machucar os pezinhos deles, não usar uma chave de fenda errada que machuque todo ele, não riscar em cima dele, não tirar a capa de proteção. Primeira coisa, testa. Testou ele no carro, todas as vias estão funcionando, aí sim, parafusa. E de preferência uma dica minha, usar borrachinha, alguma coisa assim para não machucar todo ele. Já vi muito instalador de som que vai lá e taca aquelas parafusadeiras fortes, amassa tudo aqui. Então até na hora que for revender esse crossover, vai valer mais para o cliente que for comprar de você como seminovo um produto bonito do que um todo machucado. Isso serve para todos os módulos, crossovers, alto-falantes. Ter muito cuidado com esse equipamento, porque ele é caro e a gente tem que dar valor nas coisas que a gente compra. Beleza, gente? Bom, agora vamos falar sobre as vias. Alguns deles são considerados 3 vias, 4 vias, 5 vias, até mais vias. O que são essas vias? É a divisão entre subgrave, grave, médio grave, médio, agudo, ou seja, cada um pode ter uma via dividida. Então se você usa falante de médio grave, falante subgrave mais corneta, seriam 3 vias. Corneta mais tweeter já seriam 4 vias. Então eles são divididos entre essas vias. Todos eles você vai comprar pelo manual, pela descrição, como vias. E alguns têm 2 entradas, uma entrada que já faz tudo, outros precisam de 2 para dividir, alguns até mixam essa entrada. Então vai de cada crossover o número de entradas e saídas pelo manual de cada um. Beleza? A precisão do corte de algum deles, normalmente a maioria deles tem corte 12 dB. A maioria dos crossovers hoje. Eles são considerados ativos. Por que ativos? Porque são ligados na energia para produzir o corte. Passivo é aqueles capacitor, crossover passivo maior que vem com resistor, capacitor e etc. Então, que são usadas em caixas de 2 vias, essas caixinhas profissionais. Normalmente usam crossovers passivos para fazer o corte a partir de bobinas com capacitores e tudo mais, resistores. Então eles fazem a via low pass e high pass sem precisar de uma alimentação 12 volts, já ligada direto no alto-falante. E esses aqui são considerados ativos porque eles precisam de energia para funcionar. A função básica do crossover, nesse caso, ela é fazer o corte para cada tipo de alto-falante tocar dentro do que ele foi produzido para tocar. Muita gente confunde às vezes a resposta de frequência do alto-falante. Eles vão lá, pegam um falante de 18 que diz que a resposta dele é de 30 a 1500 Hz. Não quer dizer que ele foi feito para tocar de 30 a 1500, não. Esse é o máximo do rendimento que ele vai tirar em frequências, o máximo da resposta que ele vai conseguir reproduzir. Só que algumas delas, principalmente nos extremos, ou seja, no começo e no final, são frequências que ele pega com o dB tão baixo que é quase inaudível. Então significa o quê? Que ele chega, às vezes, falando 18 a responder a 1000 ou 1500 Hz ou mais,
mas com uma frequência muito baixa, ou seja, é só um parâmetro técnico que diz o que ele responde. Mas normalmente você deve perguntar para o fabricante qual que é o corte desse falante. Eu vou dar alguns exemplos. A maioria dos falantes de subgrave de 18 e 21, que tem o cone maior e por isso responde mais lento e por isso dão mais subgrave, a maioria deles, o corte indicado varia entre, no HP, 40, 45, 50, 55 Hz, nessa média, dependendo, claro, se é 12, 24 dB, normalmente a galera usa 12 dB, que é melhor para um sub extenso mais bonito, e chegando até em média de 125 Hz. Tem gente que tem costume de tocar 300, 500 Hz no falante de 18. É muita vibração 500 vezes por segundo para um cone tão pesado. Então você pode danificar a bobina, ela vai esquentar mais porque tem que vibrar muitas vezes por segundo. E quanto menos coisa ele reproduzir, mais ele vai aguentar. Então um falante de 18, normalmente você vai cortar ele, digamos, de 50 a 150, 125. Essa é a média, que normalmente os profissionais de áudio usam, tá? Já os falantes de médio grave, esses aí é complicado explicar porque são muitos modelos. A gente tem modelos de médio grave de 6, de 8, de 10, de 12 e até de 15. A maioria dos usados hoje para médio grave varia entre 8 e 12. Esses falantes de médio grave, eles são planejados para tocar entre o subgrave e o médio agudo, ou seja, entre o sub e a corneta, de forma resumida. Esses falantes de médio grave, eles reproduzem muitas frequências de voz encorpada, guitarra, violão, pandeiro, etc, etc, etc. Então essa voz encorpada, essa batida mais seca, esses batuques do meio da música, você só vai ouvir se tiver esse falante. Um falante de 18 não vai conseguir reproduzir um médio grave bom, nem um de 15, depende, claro, tem de 15 para médio grave, mas a maioria, quando a gente fala de som 3 vias, o de 15 é para subgrave. Então, esses falantes de médio grave, eles vão aumentar a qualidade do som imensamente. Você, se pegar um setup hoje com falante de 15, 18 para subgrave, sem médio grave e com médio grave, a diferença é brusca. Você vai ouvir muito, mas muito mais instrumentação e voz bonita no meio da música em si, com falante de médio grave do que sem falante de médio grave. E o crossover, ele é uma peça fundamental nesses falantes de médio grave, principalmente os crossovers que têm uma boa via aqui que eles chamam de mid-low ou de médio grave. Aqui no caso desse JFA aqui, seria essa via mid-height. Então assim, cada um, outros é mid, então cada um dá um nome diferente, mas o que a gente tem que entender é a frequência que esses falantes vão tocar. O crossover, ele já vem planejado, como tem esse desenho aqui, para começar e terminar, e onde termina uma, começa outra via. Então normalmente onde termina o sub vai começar a via de médio grave, e onde termina a via de médio grave, começa a via de médio agudo, que é o driver ou tweeter ou driver titânio. Se você deixar um médio grave, por exemplo, um falante de 10 polegadas, usado para médio grave, que normalmente o corte dele fica em torno de 125, 150 Hz, passando o subgrave, ou seja, não utilizando um crossover para ele, nem um capacitor de corte, nem nada, ele vai saltar demais e vai danificar a bobina, o cone, chega a rasgar e tudo mais. Então o crossover é essencial para isso. Se você deixar a frequência desse médio grave tocar junto com a frequência do grave ou do médio da corneta, ele vai dar um cancelamento de fase. Por quê? Porque o falante, o woofer, ele empurra as frequências de uma forma, a corneta de outra, o cone maior de outra, e isso não acopla, ou seja, eles não tocam junto conjunto perfeito. Então, para isso que existe o crossover. Além de fazer todas as vias todos os falantes tocarem perfeitos, ele também já corta para um não entrar na frequência do outro. Então, acoplando o som 100%, saindo bem legal. E a gente tem aqui vários exemplos de crossovers, alguns são com cortes fixos, né, como esse aqui. Então a gente tem o corte dele a gente pode cortar só por botão. Então aqui já corta até 150, esse aqui de 150 e diante, 1200, 1200, pronto, acabou. Então é mais simples. E tem outros, no caso, que são variáveis. Alguns deles até os dois juntos, fixo e variável.
Então aqui no caso, esse aqui por exemplo, todos eles são variáveis, você escolhe de pouco em pouco, pode ir regulando de ouvido também, de gosto, né? E tem outros que são fixos. Aqui no caso a gente tem algumas opções fixas e variáveis juntos, e outros totalmente variáveis, até com o equalizador junto no caso desse Audio Control aqui, que já foi feito 2 vídeos deles explicando. Esse aqui no caso da banda é um crossover digital, então você tem que pegar e entrar no menu para poder modificar, e tem que saber o que faz no caso. Esse aqui ele é um pouco mais complicado assim para quem não entende de corte, mas para quem entende é muito legal porque ele vai de pouco em pouco. E ele tem um corte variável de 12, 24 e 48 decibéis. Então é um corte bem firme, no caso principalmente para driver pode usar 48 dB, 24 dB, mas para subgrave ele já se torna tão firme que pode tirar o estendido do som. Então tem que saber como utilizar ele. No caso você cortaria mais baixo do que num de 12 dB. Muita gente usa o de 12 decibéis também por causa da qualidade. O grave com corte de 12 dB, ele deixa passar um pouco depois. Então se você cortar a 12 dB 50 Hz, ele vai deixar um pouco mais o estendido de 40 e de 30 do que um corte de 24 ou até de 48. Então isso vai muito do gosto pessoal de cada um. Quem usa falantes que querem deixar eles muito mais firmes, vão usar cortes de 24 dB, 48 dB e etc. Então isso vai muito do gosto pessoal de cada cliente, cada crossover aí vai se adaptar a várias situações de uso. Muitos deles vêm com uma opção chamada Bass Boost. O que é Bass Boost? É um incremento do grave. Então assim, eles pegam uma frequência fixa, às vezes você mesmo pode escolher. No caso desse aqui, por exemplo, a gente tem um Bass Boost fixo em 40 Hz. Ele está dizendo aqui, 40 Hz. Significa que se a gente aumentar aqui, ele vai de 0 a 10 dB. Cada 3 dB é o dobro da pressão. Então você, teoricamente, mexendo nesse botão aqui, a via de subgrave vai aumentar aquele mais pesado, aquele sub mais estendido. Então ele vai aumentar para dar aquela pressão a mais interna dentro do carro, aquele subgrave bem extenso. Isso vai de cada um. Tem crossovers que não tem, alguns já tem fixos dentro dele e outro você pode escolher. Então essa se chama opção Bass Boost. Outra opção também muito vista em crossovers é o filtro subsônico. A maioria usa essa tese aí de que subgrave é frequências respondidas abaixo de 60 Hz, grave acima de 60. Então o subgrave, normalmente o corte dele, por falante não ficar com aquele cone bobo, ficar mais firme, sair mais som e não danificar o alto-falante, a gente tem a via subsônica, que é um HPF, é o corte de onde começa a tocar o alto-falante. Porém, alguns demonstram como a via de filtro subsônico, como esse crossover aqui que vocês podem ver aqui. Vamos dar um foco aqui. Que ele corta flat, que é deixa passar tudo, né? Flat significa em inglês plano, 20 Hz, 30 Hz e 40 Hz. Então significa o quê? Que o falante vai começar a tocar de 20, 30 ou 40 selecionáveis por diante. Então é uma via legal para usar para um sub de borracha, principalmente, ou um woofer de subgrave. E ele deixa chegar até onde? Até flat, que é tudo, 80 Hz, 150 ou 250. Então já é um crossover prático de usar. Você vai escolher de onde que ele começa, onde que ele termina. Depois a mesma coisa para via high, onde que ele começa. Por exemplo, vamos dizer que ele terminou o sub em 150, o médio grave em 150, até 1200 e a corneta de 1200 para cima. Perfeito, simples, rápido de regular, tem cada volume independente. E aqui você tem botões para matar e ligar o canal. Então você pode desligar todos e depois regular um por vez. Liga o volume desse, aumenta, tal, depois mata ele. Regula o outro, beleza, mata ele. E assim vai indo, depois liga todos de uma vez, vê como é que ficou, abaixa para equilibrar e deixa todos os falantes tocando em equilíbrio, sem excessos de grave, médio grave ou médio agudo, ou seja, um som mais equilibrado, equalizado. Falando em equalização, a gente tem a opção aqui, no caso dessa demonstração aqui, do Audio Control e do banda, que tem 10 bandas de equalizações. O que é uma banda de equalização? Bom, a frequência que o nosso ouvido escuta vai entre, a maioria, 20, 30 Hz até 18 a 20 mil Hz. Essa frequência ela é dividida em faixas, então digamos 100, 300, 500, 1000, tal. Isso são várias bandas, várias divisões. Esse cara aqui, no caso, ele tem LR, esquerda, direita, né? Dividido em duas, e a regulagem que você faz em cima, você faz embaixo se quiser tirar igual. Então, no caso, com esse cara aqui, você conseguiria
ter mais equalização, ou seja, equilibrar o som dos falantes do seu gosto. Por exemplo, aqui ele tem 40 Hz, 80 Hz, 125, 200, 315 e assim vai até 15K, 18K. Só que ele é selecionável, então você consegue deixar para mudar em 18K, não só em 15. Então ele, além de ter 10 bandas, tem 3 níveis por banda. Então aqui 3 frequências por banda. Então 35, 40, 50, 70, 80, 95. Então, por exemplo, um som de pancadão. Normalmente o pancadão ele está situado em torno aqui de 110 a 150 e o pancadão bem seco de 180 a 250. Então você escolhe qual você quer, dá uma atenuação, digamos de 3 dB, que é o dobro da pressão, e vai ser mais forte naquela faixa de frequência. Então esse que é o interessante de um crossover com equalizador. Você pode fazer essa equalização deixando, digamos, o grave, o médio e o agudo, cada via delas regulado com o tom do seu gosto, ou o mais plano possível. Muita gente gosta de deixar o som alinhado, ou seja, com as frequências todas em equilíbrios. O subgrave, digamos, no mesmo dB do médio grave, no mesmo dB do médio agudo. Então todas as músicas que foram reproduzidas vai parecer muito originalmente com a gravação do CD original da música original, ficando uma qualidade muito perfeita. Por isso que a gente diz para os clientes que um som, para ter qualidade, ele tem que responder a todas as vias em equilíbrio. E para isso você precisa de subgrave, médio agudo, que pode ser driver mais tweeter ou titânio, e um equalizador. Sem o equalizador você não consegue, por exemplo, fazer aquele médio grave, a frequência, digamos, do médio grave de 10 está muito alto em 500, mas muito baixa em 800. Equilibrar essa frequência para ficar plana. Normalmente para isso se usa um RTA, algum sistema de medição de som, ou até um microfone bem calibrado aí com aqueles programas que fazem esse tipo de medição, para conseguir equalizar o som e ficar perfeito. Tem CD players, tipo uns tops da Pioneer, que já vem com microfone, você bota dentro do carro e ele equaliza sozinho. Então essas funções de um equalizador com crossover fica bem legal. Só claro, tem que estudar um pouquinho sobre frequência, saber o que é 20 Hz, o que é 30, o que é 100, o que é 200, o que é 500, o que é até 20 mil Hz, saber o que está mexendo para poder regular. E cada falante o que ele reproduz para também poder saber cortar e regular. Então essa é uma explicação que a gente dá. Aqui a gente está demonstrando todos eles juntos para vocês poderem escolher melhor. Aí, quem ainda não tiver, indicamos para qualquer som aí de 2 a 3 vias ou 4 vias. É muito legal ter um crossover. Vamos mostrar aqui rapidinho cada um deles de cada marca. A gente tem no STX64 da Stetson a via Low Pass, que vai de 50 até 250, com Bass Boost regulável até 12 dB. Pode matar cada canal, tem 2 entradas e, no caso aqui, 3 saídas. No caso, a Low e a Low Mid tornam-se 4 saídas. Então a gente tem a Low Mono, que é um canal só, e a Mid Low, que no caso seria médio grave, também uma via só. E depois a gente tem a Mid Height e a Height, que é para tweeter. No caso aqui do STX84, ele é bem prático porque é tudo por botão, então você pode escolher, digamos, os filtros subsônico até 40 Hz, chegando até 80, 150, 250. Depois a gente tem o Bass Boost para ela também, até 12 dB, e o Phase, que é a inversão de fase, né, que inverte a fase do falante, de 0 a 180 graus, que é a inversão total. A gente tem a via High Pass, e a gente tem a via Low Pass. Então a gente pode cortar aqui médio grave até chegar, digamos, a 1200 Hz, e a corneta de 1200 para cima e o tweeter junto aqui nessa via de High Pass se quiser. Então o STX84 também muito prático. E o STX104 da Stetson, que é esse crossover aqui todo ele regulável, o único subsonic filter que vai de 30, 50 e 80 Hz, depois com Low Pass até 250, tem inversão de fase e Bass Boost também. Via High Pass, a segunda, então a primeira começa em 70, vai até 3000, a segunda Low Pass vai de 300 a 10.000, então você não consegue usar Tweeter nessa via aqui, por exemplo, porque ela só chega até 10.000, mas serve ótimo para médio grave e também para driver. Essa aqui você consegue de 150 até 5.000 na High Pass e na Low Pass até 12.000. E a última High Pass, que é para Tweeter, também dá para usar para driver, porque ela chega de 400 até 10.000. Então ele é muito flexível, tem muitas opções, dá para usar
tranquilo todas as vias aqui num sistema que tem mais tipos de alto-falantes distintos, né? Então o cara pode usar subgrave, médio grave, outro tipo de médio grave, médio e agudo. Então tudo separado, ele é bem completo. Aqui o Taramps CRX2, é um crossover bem interessante, simples, rápido de usar. Tem a via subsônico, 20, 60 e 80 Hz, ou deixa passar tudo. Tem um bass boss também regulável, que é muito interessante. Então você pode forçar a frequência que quiser, indo até 10.000. Isso é muito interessante. E o level, da saída out, né? Então a gente tem aqui o faz o corte e aqui aumenta o incremento de grave ou até de médio grave na via que quiser usar ele. Depois a gente tem a saída high. E nessa saída high começa de 100 até 10.000, muito flexível, chegando até 20.000. Então pode usar esse aqui para médio grave e esse aqui para médio agudo tranquilamente, um crossover simples, barato. É bem fácil de usar. Depois vem o CRX4, também muito bom, muito prático. Aqui tem até os gráficos das bandas, onde que ele corta, né? Até onde chega ou onde que começa a cortar, um desenho bem fácil de entender. Então a gente começa aqui na via low, que vai de 20 a 65, com bass boss também de 6 dB, e o LP que chega até 275. Então ele serve tanto para subgrave, sub de borracha, como médio grave nessa primeira via. Depois tem a mid low, que é mais para médio grave, só que já começando em 300 Hz, começando aqui em 25 Hz até 140 e depois chegando de 300 a 7.5. No caso, normalmente, como eu falei, os subs aí, a gente usa o médio grave em torno aí de 125 até 1.200 ou 2.000 e a corneta de 2.000 para cima ou 1.200 para cima. Então aqui ele tem todas essas regulagens de low, mid high e high. Então ele serve também para corneta e tweeter separado, ou se quiser usar driver titanium também dá nessa última via aqui, cortando tipo de 550, 680, 860, 1.3, 2K em diante. E aqui tem o CRX5, que é um dos últimos da Taramps, que é um crossover também, tem filtro subsônico, tem bass boss em 40 Hz fixo, até 10 dB, depois ele vai o LP de 100 a 2K, então 100, 120, 200 também bem flexível, tem o Pace e o Multi que mata o canal, inversão de fase também se precisar já direto no botão, então ele é bem completo. Temos a via aqui Low Mid, que no caso ele vai de 30 Hz a 600, depois de 600 a 10.000. Também serve para médio grave, a via Mid que serve legal para corneta, ou no caso corneta e tweeter, porque ele chega até 20K, que é bem legal. E a última via que é High, que é mais para tweeter, normalmente vai de 2K até 10K de corte, chegando a 20K full flat. Agora temos o crossover JFA X3. Todas essas vias do JFA que tem botãozinho aqui selecionável são 24 dB. Então o grave dele começa em 30, 40, 50 e 80 a 24 dB. No caso, para um woofer mais seco, mais pancadão, 80 Hz. No caso, para um sub mais subgrave, 40 e misto aí uns 50 Hz. Chegando até 2.000 Hz selecionável. Então você pode deixar só até 150, 80, 200, então vai do setup de cada um que falante que vai usar. Depois a gente tem a via Mid-High, que faz um corte aí para normalmente corneta driver de 500 Hz, 650, 900 tal, com 12 dB de corte. E a via High Flat, que é muito interessante porque ela corta tipo de 5.000 para cima, que é para tweeter já fixo, e pode deixar ela como flat também. E tem a inversão de fase aqui, 180 graus nesse botão. Então todos os botões também de liga e desliga para matar o canal. E aqui inversão de fase também, botões separados para inversão de fase. Aqui a gente tem o crossover X4, que tem essa via de 24 dB na via de grave. E a via de médio grave separada de 80 a 100, a 150, 200 até 1.300 Hz, que é muito interessante para médio grave, deixando passar de 400, 500, que seria o máximo que o médio grave chegaria, até, digamos, 1.000, 2.500, 5.000, 8.000, também corte variável, e depois a via de agudos, que vai de 400, 500, 600, tal, que pode ser usada para corneta e tweeter junto no mesmo canal, ou só a corneta e aqui e o tweeter junto cortado com capacitor, ou o driver titânio. Ela chega até 20.000, e depois temos a última via que é a flat. Para que flat? Flat deixa passar tudo, então tudo que entrar na entrada vai sair aqui nessa saída. Serve para quê? Vamos dizer que eu tenho um amigo e quero ligar o meu CD tocando junto tanto o meu crossover com o meu som com o dele junto. Então você pega essa saída flat
e bota na entrada do crossover dele. Automaticamente, tudo que estiver entrando no seu CD vai sair por aqui, que vai entrar no dele, o dele vai tocar a mesma música que estiver tocando de você, com os cortes dele, no caso aqui na saída dele. Então é bem interessante essa saída flat aí para esse tipo de uso. E depois a gente tem o 5 vias da JFA, que é o X5, que ele tem aqui no caso o corte 24 dB para subgrave ou grave, que vai de 30, 40, 50 e 80, com o low pass também até 1000. Depois a gente tem a via mid-low, que é a via normalmente para graves mais firmes ou médio grave, que vai de 50, 60, 80, 100 até 700, chegando de 450, 500, 750 até 8000. E depois a gente tem a via aqui, muito usada para driver, 405, o titânio, etc., que ela faz o que? Um corte de 24 dB para driver, que é um corte praticamente perfeito, não precisa muito mais que isso, de 500, 650, 800 e 1200. Então, normalmente ele é muito usado mesmo para driver pela facilidade de corte dele, que são botões fixos. Então, 500 Hz seria usado, digamos, para um driver fenólico com reparo maior, para dar aquela voz mais encorpada, só que você também não pode pegar 500 Hz, cortar no driver e tocar mais que o dobro do RMS dele, que é o programa musical dele. Mas o RMS dele normalmente aguenta. Isso, claro, depende do driver. Depois temos 650, 800, que são vozes encorpadas ainda bonitas, e a 1200, que é uma voz um pouco já mais aguda. Então isso vai depender do volume também. Se você estiver precisando tirar o máximo de eficiência do driver, resposta, aplicar o dobro de RMS dele, que é o programa musical, normalmente a gente indica de 800 a 1200 a 24 dB. Já usando menos RMS em cima do driver do que ele foi feito para tocar, a gente pode cortar em 650 até 500 para dar aquela qualidade a mais na voz, mas tem que cuidar muito também com o volume que vai ser dado depois para não danificar o driver. E a gente tem a via high, que é de normalmente tweeter, né? Que ela começa em 700, 8000, 5000, vai até 7000. Então a gente pode usar essa aqui para tweeter, e a via flat, que também pode linkar outro som junto, que é a saída full. Sai tudo junto, tudo que entrou no CD vai sair aqui sem corte algum. E aqui temos o som Digital Audio Control, que ele tem o Master Level do LR, ou seja, o volume geral de todas as vias, né? Então ele aumenta aqui por esse botãozinho. Depois a gente tem um corte Low, que vai de 10 a 50 Hz, e 50 até 200, que é o que ele chega, que é o LP. Também tem o Level independente. Depois a gente tem a via MIDI, que é da onde ele começa e termina, no caso começa em 500 até 200, e termina de 800 a 4000. E tem o level separado, e a via high, aqui no caso para driver ou tweeter, começa em 1K até 4K de corte, depois de 4K até 20.000 Hz de corte. Então isso tudo selecionável, tanto L como R. E dá para fazer 24 dB com ele. Como é que a gente faz? Daí torna ele em mono, ou seja, entra aqui, sai no caso a via high, entra de novo na segunda entrada e sai filtrada pela segunda vez. Então você fazendo um corte de 1K aqui mais 1K aqui, ele daria um corte de 12 mais 12, 24 dB. E aí, no caso, a equalização, ele também tem, que é nessas potências aqui você muda a equalização, e aqui você seleciona o corte a ser equalizado. Então vamos dizer que eu quero uma voz mais encorpada, eu vou aplicar aqui em 315, 500 Hz, eu vou dar um ganho um pouquinho maior, e eu vou estar amplificando essa voz encorpada na equalização do meu driver. Também servindo para pancadão, você pode aumentar, digamos, o gravão, você pode aumentar o pancadão mais firme. Então tudo isso pode ser equalizado por esse processador de áudio, que é um equalizador com crossover. Por isso chama processador. E aqui por fim temos o Banda Audio Parts, que faz um corte selecionável de 12, 24 e 48 dB. Tem vídeos dele no site, no anúncio dele, para você poder ver melhor, porque ele tem que estar ligado para demonstrar. Mas é praticamente o que faz esse aqui faz, só que tudo por menus. Então você tem a escolha do canal, escolha do equalizador, escolha dos cortes de cada canal dele, tudo digital. Beleza, gente? Então tá aí um resumo aí dos principais crossovers comercializados no Brasil. Espero ter ajudado aí vocês a escolher o seu. Som SC. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook.